Oi, pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre trigonometria. Bom, o que a gente vai falar certinho na aula de hoje? A gente vai falar o que é a trigonometria, vai fazer uma pequena revisão e vai falar sobre as relações trigonométricas, que são as relações que a trigonometria traz pra gente. Então, o que é a trigonometria? Desculpa. Trigonometria é uma área da matemática que estuda a relação dos lados de um triângulo com os ângulos dele. E alguns exemplos de algumas relações trigonométricas é o seno, o cosseno e a tangente. Aqui, o seno, eu vou mostrar para vocês o que é o seno, o cosseno e a tangente. Se a gente pega um triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo primeiro? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo que está aqui embaixo. Esse quadradinho com o ponto no meio, sempre que você for representar, você representa um ângulo de 90 graus desse jeito. Aí, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Aí a gente conhece um ângulo no nosso triângulo, que é esse ângulo alfa. Então, o lado oposto desse ângulo alfa é o cateto oposto. E o lado que é entre o ângulo reto e o ângulo que a gente conhece é o cateto adjacente. Aí, quais são as relações? O seno, que a gente também pode chamar de sem, é o cateto oposto pela hipotenusa, que a gente também pode chamar de CO por hip. O cosseno é a relação do cateto adjacente com a hipotenusa, então CA por hip. E a gente também pode chamar o cosseno de cos também, ou COS. E a tangente é a relação do cateto oposto sobre o cateto adjacente, que a gente pode chamar de TG. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem dois lados de um triângulo e a gente tem um ângulo. Quer dizer, a gente tem dois lados de um triângulo e a gente quer achar o ângulo, a gente consegue encontrar. A gente tem, por exemplo, eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Eu consigo encontrar o seno de um ângulo. Aí, se eu olho lá numa tabela, eu encontro qual é esse ângulo. Então, essas relações são muito importantes. Às vezes elas estão no meio de fórmulas, no meio de funções. Então, é muito importante vocês entenderem. E a aula de hoje é toda baseada nisso. Aí, essas relações são no triângulo retângulo. Mas tem algumas relações que são no triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? Que não tem nenhuma relação, é um triângulo genérico, porque ele tem ângulos internos diferentes e dos lados diferentes. Então, bem, pode ser qualquer ângulo, qualquer triângulo. Aí a gente pode usar a lei dos senos, que é quando a gente conhece os três lados do nosso triângulo e um ângulo. Aí a gente faz essa relação. A ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo que a gente conhece, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que são os dois outros lados do nosso triângulo, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo que a gente conhece. E a lei dos cossenos, que é quando a gente conhece que é a relação dos ângulos com os lados correspondentes. Então, A dividido pelo seno do ângulo correspondente é igual a B dividido pelo seno do ângulo correspondente, que é igual a C dividido pelo seno do ângulo correspondente. O que é o ângulo correspondente? É o ângulo oposto a esse lado. Então, por exemplo, o ângulo oposto a A é alfa, o ângulo oposto a Bzinho é beta, e o ângulo oposto a Czinho é como chama essa letra aqui? É teta. Então, é isso. Essas são as duas relações trigonométricas de triângulos escalenos. Elas são muito importantes, conseguem te ajudar em muitos exercícios quando você não consegue usar o seno e o cosseno e tangente. Claro que o seno, cosseno e tangente são mais importantes. E agora tem alguns ângulos que a gente acaba conhecendo de cor. A gente tem que conhecer de cor, decorado, quais são os valores do seno, do cosseno e da tangente nesses ângulos. Então, a gente vai montar, um jeito de decorar isso é montar essa tabelinha. Então, a gente vai escrever aqui do lado seno, cosseno e tangente. Em cima, a gente vai escrever 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí, como que eu decorei? Eu, Sofia, decorei na minha escola. Ah, isso é uma coisa que eu não falei. Oi, gente, meu nome é Sofia e eu dou aula de matemática no Java. Mas uma coisa que eu não decorei é
como eu decorei na minha escola. Foi com uma musiquinha. Sabe aquela musiquinha? Eu não lembro como é a musiquinha original. Mas é uma musiquinha de Natal. E o meu professor transformou pra gente decorar isso. Mas na internet tem mil e outros métodos de decorar isso. Eu gosto da musiquinha porque ficou na minha cabeça pra sempre. Nunca mais esqueci. E pra mim super funcionou, mas pode ser que pra vocês não funcione. Então tem várias outras maneiras de saber na internet. Mas enfim, como é a musiquinha? Eu vou cantar uma vez, a gente vai montar. E daí depois eu conto no final. Que vergonha, por favor. Não dei risada na minha cara. Mas enfim, a musiquinha é assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então a gente vai colocar esses números, 1, 2, 3 e 3, 2, 1, na coluna na linha do seno e na linha do cosseno. Então, fazendo isso, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí vou contar desde o começo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Dividir tudo sobre 2. Aí, tem raiz no 3 e no 2. Então, o que significa isso? Tem raiz no 3 e no 2. Aí, a gente já completou a coluna do seno, as linhas do seno e do cosseno. Então, vocês já sabem o seno e o cosseno desses valores, 30, 45 e 60 graus. Aí, a última linha é a linha da tangente. E essa linha é a mais chatinha de decorar, porque as outras é mais fácil, mas é assim. Agora é a tangente. Eu não lembro como é essa frase, mas deve ser alguma coisa bem genérica, tanto faz que você canta. Vou falar, agora é a tangente. Pronta pra você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Esses são os valores da nossa tangente. Então, cantando a música toda pra vocês decorarem. Depois vocês colocam em loop pra ver se vocês aprenderam. Tem que engasguei. Então 1, 2. Eita. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tem raiz no 3 e no 2. Agora a tangente. Nossa, gente, do nada fiquei muito louca. Parece que eu canto horrivelmente. Não que eu canto bem, mas peraí, deixa eu dizer. Pronto, voltou. Então, cantando a música desde o começo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tem raiz no 3 e no 2. Agora a tangente, deixo com vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Decorem essa musiquinha, vai salvar a vida de vocês. Mas é isso, esses são os ângulos conhecidos que a gente tem que saber. Aí, agora, essas relações aqui são algumas relações entre seno e cosseno, quando a gente tem uma soma ou uma subtração, ao invés de ser um ângulo só. Ao mesmo tempo que é tranquila de decorar, as outras coisas que eu mostrei pra você, que eu vou mostrar nessa aula, são mais importantes. Então, se vocês forem selecionar o que decorar, decorem as outras partes, não decorem essa. Mas pode dar muitos exercícios isso aqui. Então, como que é? Quando tem uma soma em um seno, a gente vai fazer o seno de um ângulo vezes o cosseno do outro ângulo, mais o seno desse ângulo, que na última vez foi cosseno, vezes o cosseno do ângulo que da última vez foi seno. Então, a gente inverte. Na primeira, a gente faz o seno de um vezes o cosseno do outro, e daí na outra vez a gente inverte. O que era seno virou cosseno, o que era cosseno virou seno. E aqui a gente está somando. Quando a gente tem uma soma, a gente soma. Aí aqui embaixo é uma subtração, então a gente vai subtrair esses produtos. Já o cosseno, quando era o seno, a gente estava invertendo as relações trigonométricas, então cada ângulo tinha uma relação trigonométrica. Nesse caso, no cosseno, não. A gente vai primeiro multiplicar os cossenos e depois multiplicar os senos dos ângulos. Então, é primeiro o cosseno menos os senos, quando a gente está fazendo uma soma. Agora, quando a gente faz uma subtração, a gente faz os cossenos mais os senos. Aí a tangente, como que é? Quando é uma soma, a gente soma as tangentes em cima e divide por 1 menos o produto, a multiplicação
das tangentes. E quando a gente está subtraindo, a gente subtrai em cima e soma 1 com o produto embaixo. Tranquilo? É mais chatinho de decorar, eu acho que tem alguns métodos na internet, algumas frases. Eu tentei lembrar do meu ensino médio, mas eu não. Tentei lembrar, não. Procurei minhas anotações, mas eu não achei. Mas era alguma coisa sem namorado, com namorado, beijar, alguma coisa assim. Se eu acabar encontrando, eu mando pra vocês, mas também dá pra ir por assumindo alguns valores, enfim. Agora, uma parte muito, muito importante, que é o ciclo trigonométrico. O que é os 360 graus que a gente estuda? Os 360 graus que a gente estuda é um círculo. Um círculo tem 360 graus. Outra maneira de representar esses 360 graus é por radianos. Então, é uma maneira que eles usaram para chamar os graus em radianos. Então, 180 graus é igual a 1 pi radianos. E 360 graus, que é o dobro de 180, vai ser o dobro de π. Então, vai ser 2 πs. Então, se a gente divide o nosso ciclo em duas retas dessa maneira aqui, a gente divide ele em 4 partes. Então, como se fosse 360 graus dividido por 4. Então, ficaria 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Só que em radianos, fica 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. E 2π, se a gente voltar aqui no começo. Que é o que eu escrevi aqui nessa parte. Então, fica 0, 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Aí, quando a gente divide o nosso ciclo desse jeito, a gente pode nomear cada parte do nosso ciclo. Então, aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Cada parte vai ter uma... A partir desse momento que a gente nomeia essas partes, a gente consegue achar algumas técnicas de resolver exercício. Então, lembrem disso, primeiro, segundo, terceiro é no sentido anti-horário. Então, você vai nomear o primeiro e os ângulos andam de forma anti-horária. Vocês podem ver que eles estão aumentando na medida que eu vou ao contrário do relógio. Então, vai do 0 para o π sobre 2, para o π sobre 3π sobre 2 para o 2π. Então, ele é indo contrário do relógio e os quadrantes vão indo contrário. Então, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ele vai contrário. Então, decorem isso. Aí, o que a gente faz? Tudo bem, a gente tem esse ciclo aí, a gente sabe que eles significam os ângulos, mas o que a gente faz com essa informação? Um matemático, que eu não sei dizer qual é, denominou que o eixo... como pega o papel aqui? O eixo assim do nosso ciclo é o eixo dos senos. Então, é como vocês estivessem fazendo, quando você faz um gráfico de uma função, você faz o eixo assim, que é o eixo y, e o eixo assim, que é o eixo x, certo? Então, qual que vai ser o nosso eixo y? Vai ser o seno. E qual que vai ser o nosso seno? O nosso eixo x vai ser o cosseno. E daí, se a gente puxa um ângulo, a gente sabe um ângulo nessa função, a gente encontra o ponto na circunferência que esse ângulo corresponde, e encontra o cosseno e o seno desse ângulo. Então, é o que eu representei aqui para vocês. Então, por que o cosseno vem aqui? Por que ele é de pé? Uma técnica para decorar é que seno é sem sono, então ele fica de pé. E o cosseno está com sono, então ele fica deitado. Então, por exemplo, esse ângulo alfa aqui, se eu puxo ele, eu acho ele na circunferência. E quais são os valores de P nos nossos eixos? É o cosseno de alfa e o seno de alfa. Então, eu consigo achar aqui no meu ciclo os valores de cosseno e de seno. Então, o ciclo é bem importante. Às vezes ele dá o ciclo para você, às vezes ele dá valores correspondentes no ciclo para você achar um outro ângulo, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o importante e o legal é vocês entenderem essa parte. Aí, uma coisa que eu vou pular uns slides aqui é a tangente. A tangente a gente também pode mostrar como essa reta aqui. Uma coisa, antes de eu falar da tangente. E tudo bem, o ângulo, o seno é aqui e o seno é aqui e o cosseno é aqui. Só que quais são as unidades? Quanto é?
Pensando que a circunferência, vocês têm que pensar que a circunferência tem um raio de 1. Seno, cosseno, tangente, coisas trigonométricas não tem unidade de medida. Porque, se for pensar, você está dividindo dois lados da mesma medida. Então, você está dividindo metro por metro, centímetro por centímetro. Então, meio que essa unidade de medida some. Então, eles não têm unidade de medida. Então, aqui a gente vai considerar um raio sem unidade de medida. Então, pensando que o eixo em que eles se cruzam, o ponto que eles se cruzam é 0, 0, que é onde tem essa bolinha aqui, é 0, 0. Se você puxa, se você vai andando para a direita, você está aumentando o cosseno. E se você está andando para a esquerda, você está diminuindo o cosseno. Então, para frente do zero, desse ponto de encontro, são os valores positivos. E para trás são os valores negativos de cosseno. E a mesma coisa para o seno. Para cima do ponto zero são valores positivos e para baixo são valores negativos. Que é o mesmo esquema de quando vocês fazem os eixos de um gráfico, gente. Vocês colocam um gráfico assim, aí o que está para cima do eixo X é positivo, o que está para baixo é negativo. E a mesma coisa aqui, o que está para cima. Não sei se fica invertido para vocês. Mas enfim, o que está para frente do eixo Y no eixo X, o que está para cá fica positivo, e o que está para cá é negativo. É o mesmo esquema, como se estivesse fazendo dois eixos num gráfico. Então, é isso. Se está no extremo direito do cosseno, vale 1. Se está no extremo esquerdo do cosseno, vale menos 1. Se está no extremo em cima do seno, vale 1. E se está no extremo embaixo do seno, vale menos 1. Aí, pensando agora na tangente. A tangente também tem a medida de 1 por 1. É como se a gente pegasse o eixo do seno e esticasse ele para a extremidade direita da nossa circunferência. Então, quais são os valores das tangentes? A gente vai estender essa linha cor-de-rosa. Então, se eu estendo ela, o ângulo de 45 graus, que é mais ou menos esse que eu representei aqui, é o máximo ângulo que tem tangente. Porque se você aumenta um pouco a inclinação essa linha aqui, você não encontrar a reta da tangente acaba. Então, esses valores não têm tangente. Aí, se você passa do eixo de 90 graus, o que a gente vai dar? Ele vai passar do 90, só que a gente vai voltar à reta. Eu acho que eu não vou conseguir desenhar isso para vocês, mas eu vou colocar nos slides. Então, olhem os slides como eu representei lá, que eu acho que vai ser mais visual para vocês. Aí aqui é o esquema que eu falei para vocês. Por exemplo, esse ponto rosinha, ele tá no máximo do nosso cosseno. Então, o cosseno desse ponto rosinha, que é o 0 e o 2π, é 1. Só que ele tá batendo no zero do seno. Então, o seno dele vai ser 0. Aí, para esse ponto roxinho que tá aqui em cima, ele tá no máximo do nosso seno. Então, ele vale 1. Aqui parece um 9, mas é um 1, gente, me desculpa. Seno de 2π não é 9, não, é 1. E ele tá batendo no meio do nosso cosseno, então ele vale 0. Aí agora, esse amarelinho que tá aqui no cantinho, ele tá no mínimo do nosso cosseno. Então ele vale menos. Ele bate no meio do nosso seno, então ele vale 0. E por último, esse marrom, sei lá que cor é essa, ele bate no mínimo do nosso seno e no meio do nosso cosseno. Então o cosseno é igual a 0 e o seno é igual a 1. E essas são as relações básicas de um ciclo trigonométrico que você consegue encontrar. Se ele te dá esses valores básicos que você consegue encontrar só de olhando, porque eles estão na extremidade, você acha esses valores. Só que ele pode te dar um ângulo que você não sabe quanto ele vale. Ele não é um daqueles ângulos que a gente sabe, que a gente já conhece, que é o 30, 45, 60. O que você faz? Aí,
Então, você vai analisar a partir dessas regrinhas que eu vou passar para você. Então, a relação trigonométrica de um ângulo que você não sabe no ciclo, a gente vai achar o ângulo correspondente a ele. O que é o ângulo correspondente? Tem alguns ângulos que têm família. E a partir dessas famílias, eles vão ter os senos e os cossenos iguais a ele. O que vai mudar é o sinal. Então, voltando lá no ciclo, eu vou mostrar essa questão dos sinais para você. Esses negócios que eu falei para vocês da extremidade positiva e da extremidade negativa, a gente consegue enxergar então muito bem. No primeiro quadrante, o meu seno vai ser positivo, certo? Porque ele está para frente do meu zero. E ele está para cima do meu zero. E o meu cosseno também vai ser positivo. Agora, já no segundo quadrante, por mais que o meu seno continue positivo, o meu cosseno vai ser negativo, porque ele está para trás do meu zero. No terceiro quadrante, ele está para trás do zero e para baixo do zero. Então, o seno e o cosseno são negativos. E no quarto quadrante, ele está para frente do cosseno, para frente do zero no cosseno, então cosseno positivo, só que continua para baixo do zero no seno. Então, o seno é negativo. Então, essas são as relações dos sinais. Então, na hora que você acha um ângulo correspondente, por mais que você encontre ele, você precisa analisar esses sinais. Só que o que é esse negócio do ângulo correspondente? Como que eu acho? Eu vou analisar a partir do quadrante. Então, se eu estou no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos esse ângulo que eu conheço, para achar o ângulo correspondente a ele. Ou eu posso fazer π menos esse ângulo. Se eu estou no terceiro quadrante, eu vou fazer x menos 180 ou x menos π. E se eu estou no quarto quadrante, eu vou fazer 360 menos x, ou 2π menos x. Então, por exemplo, aqui na família do 30 graus, vamos dizer que eu não sei que 5π está na família do 30 graus. Então, 5π está no segundo quadrante. O que eu vou fazer? Voltando lá. Eu vou fazer segundo quadrante, 180 menos x, ou π menos x. Como já está em radianos, eu vou manter em radianos. Então, vou fazer π menos x, que x é igual a 5π dividido por 6. Então, vai dar π dividido por 6. Quanto é π dividido por 6? Transformando aqui, π dividido por 6, 6. Tem esse zero aqui, tá super errado, gente, é 6. Aí, deixa eu anotar aqui para lembrar de arrumar isso. Pronto. Aí, 180 dividido por 6, 30 graus. Então, o seno de 5π dividido por 6 vai ser igual ao seno de 30. Por que é igual e não muda o sinal? Porque no primeiro quadrante e no segundo quadrante, o ângulo é positivo. Então, a gente pode manter o ângulo. E olhando lá na tabela, 1, 2, 3, 3, 2, 1, a gente encontra meio. Aí, eu fiz todas as relações para todos os ângulos, mas é o mesmo esquema. No terceiro quadrante, o seno muda de sinal. O seno passa a ser negativo. Então, eu só vou inverter o sinal, vai ficar menos meio. E no quarto quadrante também. E para o cosseno é a mesma coisa, a mesma análise. Aí, eu pensando nas três famílias, na família dos 35 graus, na família dos 60 graus, a gente vai fazer a mesma análise quando a gente tem essas questões. Então, é isso, gente. Sobre ciclo trigonométrico, é essa partezinha mesmo, mais chatinha. Mas a partir do momento que você entende como usar o ciclo trigonométrico, fica muito fácil, facilita muito as contas. Então, faz bastante exercício, pega bem, imprime o ciclo se precisar, deixa uma coisa bem visual para vocês, porque a partir do momento que vocês sabem desenhar, vocês sabem pegar os pontos lá, o exercício fica 1000 vezes mais fácil. Aí agora tem mais alguns complementos. Por exemplo, a relação trigonométrica fundamental, que é um jeito de simplificar algumas contas, que quando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1, sempre, toda vez que for soma de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1, do mesmo ângulo, certo? E essa relação ajuda a simplificar muita conta, ajudar em algumas alternativas, enfim. E essas funções inversas são as inversas da que eu falei lá no comecinho, do cosseno, do seno e da tangente. E elas são as inversas dela. Às vezes em alguma alternativa vai usar,
Então, interessante vocês saberem, e é bem tranquilo. Então, qual é a inversa do cosseno? O que dá 1 dividido por cosseno dá secante. O que eu usei para decorar? Cosseno começa com C, então o inverso dele vai começar com S. Seno começa com S, então o inverso dele vai começar com C. O que é o inverso do seno? A cossecante. E por último, a tangente, que é a mais tranquila, o inverso da tangente é a cotangente. É o mesmo nome, então é bem tranquilo de decorar. Mas é isso, gente. A aula de hoje acabou sendo meio rapidinha, mais ou menos. É um conteúdo considerado fácil, mas só a partir do momento que você entende ele muito bem. Depois que você entende, aprende rapidinho, não, aprende direitinho, você consegue fazer exercícios com muita facilidade. Então, é isso. Qualquer dúvida, de verdade, do fundo do meu coração, mandem pra gente. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Não achem as dúvidas bobas, tontas, qualquer coisa. A gente não quer que vocês são pro vestibular. E é uma coisa que a gente podia ter resolvido pra vocês, entendeu? A gente tá aqui pra ajudar. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo hoje. Não esqueçam que sábado a gente tem aula 10 horas de exercício. Eu vou mandar uma lista de exercícios junto com essa aula. Tentem resolver, o que vocês não conseguirem resolver, mandem pra gente, peçam pra gente fazer no sábado. Às vezes não dá tempo de fazer todos os exercícios, mas o que vocês mandarem a gente vai dar prioridade. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de conteúdo, podem mandar no WhatsApp, no Classroom, qualquer lugar. Não precisa ter vergonha, de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Mas é isso, gente. Beijinhos. Muito obrigada.